pensar no que eu estou fazendo, no que eu estou sendo. Eu costumo dizer que tudo na vida tem um preço. E a gente sempre vai ter que ter isso muito claro e ver o que a gente está disposto a pagar. E a gente sempre tem que ver o seguinte, as escolhas que a gente faz vão despertar os deuses que vão nos iluminar ou os monstros que vão nos assombrar. Aí a escolha é nossa, sempre. Como as pessoas hoje, elas não têm mais noção do que é ter sucesso ou ser feliz, que para mim são coisas bastante diversas, né? A gente vive numa sociedade em que a gente tem que ser satisfeito o tempo todo e a gente tem que ser o tempo todo. Então você tem que ser bem-sucedido, você tem que ser bonito, você tem que ter o último carro, você tem que ter o último computador, você tem que ter o último celular. É uma violência de tanto ter que eu acho que as pessoas se perdem. E isso ficou muito atrelado ao conceito de sucesso, né? Como se sucesso fosse uma sucessão de coisas que você tem que fazer e que nunca tem fim, entendeu? Eu fico muito preocupada com isso. Isso não tem nada a ver com felicidade, porque felicidade é um conceito ao contrário. É aquilo que me aconchega, que me basta, que me traz uma sensação de que tá bom. E eu acho que está muito mais ligado a uma questão que as pessoas estão até se perdendo muito, que é uma questão de ética mesmo, assim, né? Que as pessoas nem sabem muito, né? As pessoas confundem muito moral e ética, né? Moral são as regras, são as leis. Eu posso ser uma pessoa extremamente moral e não ser ética, porque eu posso perfeitamente ser uma pessoa que não tenho nada contra mim, juridicamente, mas eu sou uma pessoa que, ao ver uma pessoa passando fome, eu não tenho a dignidade de dar, de comer a uma pessoa. Isso é ética, isso não tem nada a ver com moral, porque assim, não alimentar uma pessoa faminta não é ilegal, mas é antiético. Então, assim, eu acho que a gente vive num mundo que o conceito ético ficou perdido, ficou diluído. As pessoas estão muito num padrão de felicidade que é muito do marketing, né? Que é muito do ter. O que vestir, o que botar, o tamanho do bumbum, o tamanho... Eu vejo as mulheres, eu fico até com pena das mulheres, porque o padrão para elas é muito pior. Elas têm que ser mãe, elas têm que ser profissional, elas têm que ser bonitas, elas têm que estar sempre com o cabelo lindo. Cansar, com a né? É muito, né? Se bem que para os homens isso também está começando Muito. a pegar. Não é à toa que tem uma indústria hoje de cosméticos para homem. Quer dizer, começa uma imposição. E a gente tem que ter cuidado porque, assim, a indústria não vai parar. Ela vai criando necessidades. E é isso que eu estou falando. Felicidade não tem nada a ver com satisfação o tempo todo de necessidade, porque sempre vai ser criado. Eu acho que o sucesso tem muito a ver com poder. Eu acho que ele pode virar uma droga se você não souber administrar. Porque é óbvio que ele traz um prazer imediato, mas um prazer imediato. E é interessante que as pessoas se comportam no auge como se o sucesso fosse durar o tempo todo. Nada dura o tempo todo, nem a gente. Né? Então, assim, você fez um sucesso, a pessoa passa a ter um padrão de consumo como se aquele sucesso fosse continuar. Não vai continuar. Então, assim, a grande dica que eu coloco, tipo assim, você chegou num topo, porque assim, todo mundo chegou no topo, vai descer. Ninguém se mantém no topo o tempo todo, não é possível. Assim, na história da humanidade é assim também, não é a pessoa individual. Para você se manter no patamar, você tem que... se você for o tempo todo se manter no sucesso absoluto, você está deixando de ser você. Você está criando um personagem se enquadrando as necessidades, a identidade. A identidade, a essência das coisas. Exatamente. Né? E nem assim vai conseguir, porque tem uma data, as coisas têm uma data, tudo é datado. Então, aí a pessoa vai, quando ela está no topo ganhando dinheiro, e que nem tem tempo para gastar, né? Quando a pessoa está super no topo, ela não tem nem tempo para gastar o dinheiro, aí ela compra fazenda, compra casa de não sei o que, casa de campo, casa de não sei o que lá, e depois para manter aquilo é inferno. Entendeu? Então as pessoas têm que desacoplar sucesso, felicidade e coisas materiais. A pessoa tem que acoplar a felicidade a um conforto interno, que eu acho que tem muito a ver com a consciência, que aí tem que ter aquela coisa de reflexão, de sossego, de pensar no que eu estou fazendo, no que eu estou sendo. Eu costumo dizer que tudo na vida tem um preço.
E a gente sempre vai ter que ter isso muito claro e ver o que a gente está disposto a pagar. E a gente sempre tem que ver o seguinte, as escolhas que a gente faz vão despertar os deuses que vão nos iluminar ou os monstros que vão nos assombrar. Aí a escolha é nossa, sempre. A zona de conforto maior de uma pessoa é ser vítima. Porque ela não tem obrigação de nada, ela não tem que fazer nada, ela não tem que batalhar por nada e ela justifica qualquer fracasso. E se ela quer chamar para si algum tipo de ativismo, né, é sempre o ativismo de tipo assim, ninguém tem a dor maior que eu. Ninguém tem a doença maior que a minha. Ninguém sofre tanto quanto eu. Então, assim, querendo ou não, o papel de vítima é um papel extremamente confortável, sem desafio nenhum, agora sem crescimento nenhum, né? Porque a vítima é uma pessoa que ela não se move. Aquele lugar de vítima é um lugar que dá o direito para ela não fazer nada, não mudar nada e está sempre necessitando de ajuda dos outros. E em algum momento todos nós nos vitimizamos, eu acho que é uma coisa que faz parte da natureza humana, mas aí quando a gente fala do vitimismo, já é uma pessoa que faz isso como forma de vida, né? Tipo assim, é óbvio que em algum momento mais difícil da vida da gente, a gente tem aquele momento que a gente tem até um pouquinho de pena da gente, né? Tipo assim, sei lá, uma situação muito difícil, você fala, meu Deus, o que eu tô, né? O que está acontecendo? Nada está dando certo. E mesmo assim, a gente pode falar isso, mas não achar que somos os únicos que sofremos, somos os únicos que nada dá certo, porque a vida é assim para todo mundo. Mas a pessoa que sofre do vitimismo, ela tem um certo prazer, né? Um certo egoísmo. Não, ela não escuta. Porque ou se escuta, escuta para arrumar um problema muito maior que a impeça de fazer algo para ajudar o outro. Porque se eu sou mais vítima do que uma outra vítima, eu não tenho obrigação. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença grave, né? Uma pessoa com câncer, uma coisa difícil, chega para alguém e fala, nossa, eu estou com esse problema, vou fazer quimioterapia. A pessoa que é vítima, que se faz de vítima, ela vai dizer que, tipo assim, que ela também acha que está com câncer, entendeu? Mas o dela é muito pior, é limitador, ela não consegue. Exatamente, ela não consegue ter essa empatia, porque ela não quer a responsabilidade de ajudar o outro, né? Isso é muito difícil, porque assim, eu não sei se é chamar atenção, eu acho que é mais do que chamar atenção, é se botar numa posição que impossibilita ela de ter responsabilidade ou ter que fazer algo para alguém, entendeu? Porque assim, se eu sou vítima do mundo e das pessoas, eu não devo nada, eu não tenho que fazer nada, eu não arrisco nada. Então assim, é muito difícil. Uma pessoa que tem realmente essa questão do vitimismo é um amigo que você nunca pode contar, é uma amiga que você nunca pode contar. Porque se você for falar de um problema, ela vai contar muitos outros problemas para fazer se sentir que ela ainda está numa situação muito pior do que você. É interessante que o vitimismo é o oposto do ostentador, né? O ostentador, ele quer dizer que ele tem tudo, que ele tem o melhor carro, ele tem o melhor isso, é aquela pessoa que só conta vantagem. O vitimismo, ele só conta derrota, né? Mas é uma derrota que na realidade esconde essa coisa de eu não preciso me mexer, ninguém pode me cobrar nada. Já o ostentador é aquela coisa assim que eu sou o rei, né? Eu sou o melhor e todo mundo é pior. Então são opostos, mas da mesma maneira a gente não pode contar com nenhum nem outro. Essas pessoas que entram na tua vida e falam, né, tipo assim, eu te amo, te adoro, eu brinco que é Hebe Camargo, né, que falava lindinha, fofinha, eu tenho muito pé atrás. Porque assim, as pessoas que entram na tua vida levam um tempo para gostar de você de verdade, ver os seus defeitos, ver suas qualidades. O bajulador, ele entra na tua vida fazendo você se sentir a melhor pessoa do mundo. Você é a mais bonita, você é o mais encantador, você é o mais inteligente e ele alimenta isso. Por quê? Porque quando você está dominado pela vaidade e o bajulador usa a sua vaidade, você fica cego. Porque você começa a se viciar. A vaidade dá feito um efeito droga. Portas, e você vai abrindo portas. Duas coisas que deixam a gente sempre muito vulnerável. A pena e a vaidade.
né? Eu não saberia dizer nem qual que deixa mais vulnerável. E o bajulador, ele faz exatamente isso. E ele vai se mostrando assim uma pessoa muito fiel, entre aspas. Ele antecipa o que você quer, antecipa o que você quer falar, antecipa tudo numa questão do tipo assim: olha como eu te admiro, olha como eu te amo, olha como eu me preocupo. O bajulador chega a colocar, tipo assim, eu vivo para você, para fazer suas vontades. Isso é muito ruim, né? Porque ninguém deve viver para o outro, em hipótese alguma, nem que seja numa relação afetiva. Mas o grande objetivo do bajulador é te distrair com a vaidade, deixar você vulnerável ali, tipo, essa pessoa gosta muito de mim, me ama muito, porque está sempre elogiando, vendo o que eu quero, para poder tirar algum ganho. Né? Ou seja, desviando algum dinheiro, ou seja, usufruindo de coisas que o teu nome possa dar, tipo assim, uma entrada no show, uma entrada no teatro, usando o teu nome para conseguir coisas. Eu trabalho com fulano, eu trabalho com a ciclana, e ciclano e fulano não estão sabendo que o nome está sendo usado para isso. Quer dizer, criar um ibope, né? Aquela pessoa, tipo assim, isso na questão profissional, eu trabalho com fulano, ou na questão afetiva também, quando você diz, eu sou esposa do fulano, eu sou marido de ciclana, quer dizer, como se isso fosse título. Não existe isso, né? Então, assim, o bajulador, ele é excessivo, porque você pode gostar de uma pessoa, você pode elogiar uma pessoa, mas não é uma coisa escancarada, não é uma coisa que te causa até um certo mal-estar. Porque, assim, eu costumo dizer que eu sei exatamente as pessoas que gostam de mim de verdade, porque é um carinho, é um toque, é uma admiração do bajulador. O bajulador, ele é over. Ele faz uma coisa over que te deixa até um pouco constrangido. Se você parar para pensar, tipo assim, ninguém pode me amar tanto, a não ser minha mãe, né? Quem te ama de verdade, fala os teus defeitos. Fala onde você está vacilando. Porque a pessoa quer ver você acertar. O bajulador não. Ele só quer ver você capotar, entendeu? E ele rapidamente, se alguém oferecer mais coisas para ele larga e vai para o próximo posto. Você é um uso. O bajulador, ele é uma pessoa que usa o outro, literalmente. Então, assim, o bajulador é falso. É um puxa-saco, é um antigo puxa-saco. E isso dá uma sensação ruim. E é tão interessante que a intuição da gente reconhece um bajulador e reconhece um puxa-saco. Olha, todas as pessoas que ascendem socialmente, e isso pode acontecer em qualquer profissão, aumenta o número de bajuladores ao lado, né? Com certeza. Isso é muito ruim, porque as pessoas que vão fazendo mais sucesso, elas perdem a conexão com a realidade. Porque os bajuladores em volta estão ali falando que ele é o máximo, ela é a melhor que tem. E isso é muito ruim. A gente tem que ter muito cuidado para, na hora de subir, saber que tem em volta as pessoas não são aquelas que vão lhe aconselhar. As pessoas que vão lhe aconselhar de maneira verdadeira são aquelas que te conheciam antes do sucesso. São aquelas que vão torcer por você e vão dizer, não faça isso, que isso você pode capotar. Cuidado com as pessoas que acham que tudo que você faz é maravilhoso. Não é. Não é. Acredite nas pessoas que amam você, essas vão dizer onde é que você está errando. Isso é amor. Honestidade. Interessante que assim, honestidade tem muito a ver com sinceridade, né? Sinceridade é sem cera, sem máscara, né? E só uma pessoa sincera pode ser honesta, concorda? Então eu diria que a sinceridade tem mais a ver com você não mentir para você e para os outros. E a honestidade é agir com essa sinceridade, é a ação da sinceridade. Eu acho interessante porque, assim, tem muitas pessoas que falam assim, você está duvidando de mim, você está duvidando da minha honestidade. Em geral, essas pessoas que fazem esse alarde todo não são sinceras nem honestas, porque quem late muito, né? Cão que late muito não morde, não morde. Ladra, né? Não morde. Mas hoje eu realmente vejo que é assim. Como que as pessoas têm dificuldade? Você pergunta uma coisa para a pessoa, eu estou bem, você acha que está legal? A pessoa está ótima, né? Tipo assim, mas assim, com próprios vendedores de loja, né? Tipo assim, claro que eles têm que vender, mas existem roupas que ficam melhor com a pessoa, existem roupas que não ficam tão bem. Eu acho que as pessoas honestas, elas têm muito mais, não sei se elas são melhores, né? Mas elas têm muito mais chance de ser felizes.
porque elas, falando o que elas querem, elas podem receber com mais facilidade aquilo que elas querem. Uma pessoa honesta, ela tende a atrair pessoas honestas ao lado dela. O grande questão é que a gente tem que saber ser honesto com educação. Eu acho que as pessoas sempre tiveram dificuldade de ser honestas, porque de alguma maneira as pessoas querem ser aprovadas. E existe uma mentira que é uma mentira social, que é aquilo que você faz para agradar, é uma coisa meio política, né? E eu acho que isso é até parte da educação. A gente é educado assim, olha, nem tudo se fala, você não fala aquilo que vai desagradar. E eu acho que a gente tinha que ter uma educação mais voltada à questão emocional. Não é nem tudo se fala, você pode até falar tudo, depende da sua intimidade com a pessoa e depende da forma como você fala. Porque eu acho que assim, toda verdade pode ser dita, mas tem que ser dita com afetividade. Porque senão você fica aquelas pessoas, ou então tem aquelas pessoas que são sincericidas, né? Aquelas que resolvem falar tudo o que elas pensam, a verdade absoluta, mas quando elas estão com raiva. E aí é caótico, porque elas magoam as pessoas de uma maneira muito forte, e eu digo que as palavras às vezes magoam mais do que uma agressão física. Então tem que ter muito cuidado. A gente tem que habituar a falar a verdade, e falar a verdade de forma doce, né? De forma a contribuir para o crescimento do outro e para o nosso também. Porque se a gente fala a verdade, a gente também está entrando em contato com a nossa essência, a gente está sendo franco com a gente e a gente pode produzir um comportamento mais generoso para os outros e para a gente. Você falar aquilo que você realmente pensa, aquilo que você deseja de uma forma gentil. O grande problema, que eu vejo isso principalmente nos povos latinos, e os brasileiros estão incluídos aí, é que as pessoas falam a verdade quando estão nos seus limites, ou então quando estão com raiva. E aí explode. E aí explode. E sempre sai uma coisa ruim, carregada de uma energia mais negativa. E eu acho que isso tem que ser ensinado desde criança. Porque as crianças, por exemplo, até 4 anos mais ou menos, as crianças têm uma incapacidade de mentir. Então é aquela hora que você liga para uma amiga que tem um filhinho, uma filhinha de 2, 3 anos e fala assim, quero falar com a mamãe. Aí a criança fala assim, mamãe está fazendo cocô. É verdade. Né? E a mãe fala, não fala, mente. Não, eu acho que tipo assim, todo mundo sabe que a mãe faz cocô, inclusive deve fazer, né? Faz muito bem para a saúde. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, com a verdade. Sinceridade é sem cera de máscara. Então assim, eu acho que ser honesto é ser sincero nas ações, aquilo que eu falei. E eu acho que a gente só ganha. Porque tem gente que fala assim, para que eu vou ser honesto que todo mundo é desonesto? Ok, as pessoas têm que entender que a gente não faz o que tem que fazer por causa dos outros, a gente faz pela gente, né? Pela nossa essência. E aí é um compromisso que a gente tem eu diria até transcendente, está ligado à nossa dimensão espiritual, não está ligado a uma dimensão só terrena, né? Então, eu acho que as pessoas têm que aprender a ser mais sinceras, a ser mais honestas, e fazer isso de maneira afetiva. A culpa é um sentimento que vem da percepção que você falhou com alguém ou com você mesmo, ou que você imagine que o outro achou que você falhou. Então, assim, a culpa está sempre relacionada a algo do passado, né? Porque é algo que você deixou de fazer ou fez e se arrependeu. Então é um sentimento. Sentimento é sempre um pensamento que vem de uma emoção. Então você tem a emoção de ter falhado. Então você tem um sentimento de culpa. A gente tem que ver, porque assim, tem gente que sente culpa de coisas reais, de ter feito uma coisa que se arrepende e sente culpa. Agora, tem gente que sente culpa daquilo que nem fez. Que são as pessoas que têm um pensamento, levam tão a sério o pensamento que esquece que pensamento não é ação. Eu posso me arrepender do que eu fiz, mas eu não posso me arrepender do que eu pensei. Mas se você não fez, você não tem como sentir culpa. Então a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, que as pessoas ansiosas tendem a viver no futuro. Então a pessoa fica assim, não vai dar certo aquilo não vai acontecer. E muitas vezes essas pessoas são tomadas de sentimentos de culpa, mas do que não ocorreu, do que elas imaginam que possa acontecer. Não é real. Agora, se a culpa vem de um pensamento que você teve,
ela não é bem uma culpa. Você está acreditando, você está superestimando Que é bem um perfeito, pensamento. ansioso. A gente tem que entender que pensamento, nós não somos o que pensamos, nós somos o que fazemos. Porque eu vejo muita gente sofrer com seus pensamentos. Pensamento é uma função cerebral, mas nós somos mais do que um pensamento, nós somos mais do que nós pensamos. Tanto é que você pode, de fora, ver os seus pensamentos. Quantas vezes você está deitado de manhã, acorda ali quietinho e fica observando seus pensamentos passarem? Você é essa pessoa que observa seus pensamentos. Os pensamentos, ela é só do cérebro, não é da mente e nem do seu espírito. Então, a gente tem que começar a entender que nem todo pensamento traduz o que a gente é. Nós não somos o que pensamos. Quem tem muita culpa, em geral, são pessoas que têm muito medo de errar. E eu acho que se você erra na vida, e todos nós vamos errar, o que vai dar diferença se eu vou ter culpa ou não é a intenção que você tinha em agir. Por exemplo, eu posso às vezes até te magoar e ficar arrependida depois. Mas se eu tenho certeza que a minha intenção ao te falar alguma coisa foi genuinamente amorosa ou cuidadosa, eu vou ter condições depois de te pedir desculpas, né? E eliminar minha culpa. Então a gente tem que agir com a intenção certa, porque a intenção certa faz com que qualquer culpa que surja depois, você tenha consciência que você fez o seu melhor, mesmo que não tenha sido o mais oportuno ou o mais agradável. Mas isso não quer dizer que a gente sai falando para as pessoas tudo de qualquer jeito. Eu posso ter coisas interessantes para falar para alguém, mas eu tenho que arrumar um jeito de falar. Se eu falhar, eu tenho que me garantir na intenção. Quando a intenção é boa, tudo é possível de ser resolvido e de abrandar a culpa. Agora, se eu não construo uma intenção antes de fazer alguma coisa, a possibilidade de culpa é muito grande. De repente você tem uma tendência a ser aquela pessoa que quer controlar tudo, quer resolver tudo de todo mundo, feitos arrimos de família, né? Aquelas pessoas que resolvem tudo. Então, de repente, você vai ter uma tendência a ter muito mais culpa, porque você acha realmente que você é responsável por todo mundo. Ninguém é responsável por ninguém, né? Em última instância, cada um tem a sua contabilidade com a vida. Já pensou em ter uma biblioteca de livros online? Onde você pode acessar diversos livros, temas e autores. Livros sobre finanças, investimentos, mentalidade, entre outros temas. Acesse o link que está na descrição do vídeo para saber mais.